Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A morte lhe causa medo? Alguma vez assim você já pensou na sua própria morte? Medo, incerteza, angústia. Tem pessoas que só de falar na palavra morte realmente tem uma sensação horrível. Porque no fundo, ninguém quer morrer. A incerteza do que virá depois, vamos dizer assim, nos causa esse temor, nos causa essa fragilidade perante a morte. Por que dessa pergunta inicial do padre? Hoje nós estamos comemorando em toda a igreja, no domingo que antecede a vinda do Espírito, uma solenidade para a igreja, que nós chamamos de Ascensão. Na igreja nós temos a Ascensão e a Assunção de Maria Santíssima. A Assunção é Nossa Senhora quando foi elevada pelo poder de Deus. A Ascensão, Nosso Senhor sobe aos céus por seu próprio poder, porque é Deus. Por que que Ele teve que subir aos céus? Porque Ele completou a missão que o Pai havia lhe dado. Pronto. Quando o mundo peca na pessoa de Adão e Eva, Deus se preocupa porque ama. Faz de todas as formas para salvar o homem. Quando chega a plenitude dos tempos, envia a pessoa do Filho. O Filho celebra a missa, institui a Eucaristia, após a sua ressurreição, dá o poder de perdoar os pecados, hoje manda batizar, ou seja, Ele completou a missão que o Pai havia lhe dado. Como Ele completou a missão, Ele já não era, a figura dele teria que ir embora. Só que entenda uma coisa, ao mesmo tempo que Nosso Senhor foi embora, Ele fica. É o grande mistério, né? Depois disso, os apóstolos nunca mais iriam ver o Senhor. Mas ao mesmo tempo que Nosso Senhor foi ascendido aos céus, Ele falou: eis que estarei convosco até o fim do mundo, todos os dias. Então Ele foi, mas Ele continua com você e comigo, até a nossa morte. A ascensão quer dizer o quê? Que após a morte, a nossa morte realmente física, corporal, Nosso Senhor vai estar nos esperando. É isso. A ascensão nada mais significa que a morte não vai ser o fim para o homem. Não vai ser o fim do homem. A morte vai ser o encontro com o Filho, com o Pai e com o Espírito. Deus mesmo estará nos esperando na eternidade. Por isso devemos levar uma vida coerente, para que você e eu possamos ver a face desse Pai.
e nos regozijar eternamente com Ele. Por falar em céu, em morte, eu me lembro que uma vez, até foi uma formação dessas ali, e uma vez nós perguntamos assim para um padre muito inteligente do seminário, ele é canadense, da parte francesa, e perguntamos assim para ele: padre, como é que quando nós chegarmos ao céu, né, ganharmos a salvação, o que a gente vai ficar fazendo no céu? Como que é essa contemplação da face do Pai? E ele falou assim: lá no céu, nós vamos contemplar as relações do Pai com o Filho, do Filho com o Espírito, e contemplar a relação do Espírito com o Pai. Essa contemplação dos três, que é a Trindade Santa, que é a felicidade de ver a Deus. Só que para que possamos ver a Trindade Santa, nós temos que fazer algumas coisas que nosso Senhor nos pediu. Primeiro, uma pureza de coração. No grande sermão da montanha, o que ele diz? Que só os puros verão a Deus. Como é que está a sua pureza de coração? A sua pureza de corpo? A sua pureza na cabeça? Como é que anda? Nós estamos tentando ter uma vida santa e pura para ver a Deus? Outra coisa que Ele nos pede para fazer: façam discípulos em meu nome. Quando foi a última vez que você anunciou o nome do Senhor? Quando foi a última vez que você chamou alguém para vir à missa que você ama tanto? Quando foi que você conduziu alguém conversando ou orientando para o sacramento da confissão? Quando foi que você trouxe o seu filho pela última vez à Santa Missa? Como é que você tem sido discípulo do nosso Senhor e feito outros discípulos? Eis as perguntas que são necessárias que a gente possa refletir para ganhar a vida eterna. Quando nós fizermos isso, como eu falei no começo da pergunta, nós não vamos ter mais medo da morte. Muito pelo contrário, vamos ansiar pela morte. Sabe por quê? Porque a nossa consciência não vai estar nos cobrando nada. Nada. Por que vocês acham que os santos desejavam a morte? Olha, quantos nos 3 primeiros séculos da igreja se entregavam ao martírio? Gente, eles corriam ao encontro da morte, porque nada mais temia na consciência deles. A fé que eles tinham em Nosso Senhor era tão grande, o desejo da eternidade era tão grande, que eles desafiavam a própria morte e a própria dor no corpo. Eles simplesmente desprezavam essa vida. Sabe por quê? Porque nada os prendia. Não tinha nenhum sentimento, nenhum apego material que prendia os primeiros cristãos da igreja quando eram perseguidos. Nada. Eles não temiam a morte. Se entregavam totalmente, porque sabiam que após aquela morte, eles iriam abraçar a nosso Senhor Jesus Cristo, na qual um dia alguém tinha anunciado a eles. Vocês entendem por que nós devemos anunciar o nome de Jesus? O nome do Cristo? Porque quando o outro que você conhece, quando você anuncia, ele muda de vida. E ele mudando de vida, Deus fica contente. Lembra aquela passagem que diz que um só pecador que se converta, no céu se faz uma festa. Então o que você está esperando para ajudar o outro a salvar a alma?